Boa tarde! Está no ar mais um vídeo no meu canal e hoje eu estarei encerrando a disciplina História Contemporânea Revoluções Burguesas. E o tema de hoje é Arte e Cultura na Era Vitoriana. O objetivo da nossa aula é entender a importância da arte na cultura da classe média vitoriana, entender alguns dos movimentos artísticos do século XIX como resultado das mudanças experimentadas no século XIX, entender como o gosto pela arte foi disseminado entre a burguesia. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Começando aqui com a introdução. Esta não é uma aula sobre a história da arte no século XIX, mas uma reflexão de como a arte absorveu as mudanças ocorridas na sociedade burguesa do século XIX. Nesse período, o gosto pela arte estava cada vez mais disseminado, alcançando as diferentes classes sociais. Para tanto, haviam sido fundamentais a escolarização, a imprensa, os espaços de arte e, claro, uma classe interessada nas coisas elevadas, para as quais era necessário tempo livre e dinheiro. O consumo de arte pela burguesia pode ser entendido como meio de buscar o status de uma classe que queria demonstrar não estar preocupada apenas com a acumulação da riqueza. Então a burguesia, ela queria demonstrar que ela não estava só preocupada com a riqueza, mas sim preocupada, por outro lado, o dos artistas. Também havia movimentos de modernização, de questionamentos, de técnicas, de temas e de linguagens que não foram fácil e rapidamente aceitos pelos aristocráticos e eruditos conhecedores das artes. Se a vanguarda, representada pelos impressionistas, cubistas, entre outros, demorou a ser reconhecida, quais foram os fatores para sua aceitação no final do século? Quais foram os fatores para sua aceitação no final do século? Em que medida a arte produzida na Europa vitoriana representava a visão de mundo da burguesia? Para buscar respostas a essas questões, você deve procurar entender como Eric Hobsbawm e Peter Gay analisaram o tema. Esses autores são aqui referenciados com destaque porque cada um deles tem estudos clássicos sobre as transformações do século XIX, em especial para a afirmação da cultura burguesa como característica da era vitoriana. Então, a característica da era vitoriana é a própria cultura burguesa. Agora vamos sobre o gosto burguês. O alcance da arte pelas classes médias não se deu, porém, sem a acidez crítica daqueles que não viam qualidade no gosto burguês. O estereotipo de que a burguesia apenas se interessava pela arte porque buscava status foi superado pela ação de muitos capitalistas que tornaram-se mecenas ou patrocinadores de artistas, porque gostavam e reconheciam a qualidade do trabalho artístico. Ainda assim, ficava para o burguês médio a dúvida sobre o que é bom ou belo em arte. Então, o burguês médio, ele tinha dúvida sobre o que é bom ou belo em arte, o que comprar, qual artista prestigiar. Para sanar tais dúvidas e não correr o risco de parecer ignorante no assunto, havia o crítico de arte. A imprensa permitia que a opinião dos conhecedores das artes fosse compartilhada por qualquer um que quisesse demonstrar conhecimento sobre o assunto. A popularidade das resenhas e críticas de obras e de artistas publicadas em jornais e revistas acabou por contribuir para o estereotipo de que a classe média não tinha gosto próprio. Então a classe média não tinha gosto próprio, de que não sabia avaliar uma obra. A classe média não sabia avaliar uma obra de arte. Ela não sabia avaliar. Então, não sabia avaliar uma obra sem a opinião de terceiros. Essas publicações contribuíram, contudo, para a divulgação das artes em todas as classes sociais. Além da imprensa, a divulgação das artes também era feita nas feiras internacionais, que, como você sabe, foi uma intervenção
foi uma invenção vitoriana. Leia com atenção os excertos abaixo e veja como o historiador Peter Gay refere-se à importância das exposições internacionais para a difusão da modernidade burguesa e, com ela, do gosto pela arte. Esses bazares imensos e cheios de gente que exibiam as últimas novidades em maquinaria, aparelhos, artigos domésticos, móveis e arte, eram instituições culturais vitorianas, em grande parte organizadas por burgueses e quase sempre para burgueses, como as salas de concerto e os museus. Os burgueses do século XIX frequentavam a ópera, as salas de concerto, os teatros e as exposições públicas ou privadas a fim de satisfazer diversas necessidades. Consideravam esses lugares adequados para distender-se ou para flertar, para serem vistos neles ou para passar algum tempo em companhia de colegas de negócio. No sentido mais amplo, no entanto, esses edifícios feitos para o público, tanto construídos pelo governo como por empresários particulares, eram instituições educativas, como David Hume já reconhecera no século XVIII. Os gostos são feitos, não inatos. Exigem o refinamento das opiniões toscas, ligeiras, desafiadoramente mal informadas. Sei bem o que quero, por meio de aprendizado prolongado e repetido. Mas, para esse tipo de escola, é necessário um emprego substancial de tempo, o que, por sua vez, exigia lazer, horas não dedicadas a ganhar a vida. Se as instituições tiveram um papel pedagógico para a burguesia vitoriana, o mesmo se pode dizer dos intermediários excepcionais nas artes, como os comentaristas literários civilizados e críticos musicais competentes. Em raros momentos, um personagem estrategicamente colocado tinha a possibilidade de exercer profunda influência sobre a história do gosto. Você notou o sentido pedagógico que os espaços de arte tinham na sociedade do século XIX? Afinal, o que é uma exposição de arte senão a divulgação de uma ideia, de uma visão de mundo? O que é uma feira de artes ou de tecnologia senão a afirmação de uma qualidade que se quer demonstrar para o público? Quando sabemos que as feiras e exposições eram internacionais, essa afirmação da modernidade burguesa ganha elementos de afirmação nacional e isso tinha extrema importância. Guarde bem o que eu vou falar, pessoal. Não deixe de lembrar que na cultura burguesa a ideia de progresso está diretamente associada ao capitalismo. O tempo da modernidade, da mobilidade social e do enriquecimento de uma classe também era o tempo de explicitar o progresso nas construções públicas ou privadas, na linguagem literária ou na expressão das artes plásticas. As artes são, portanto, lugar interessante para a observação do ideário burguês ou ainda para a crítica a ele. Autoridades públicas laicas eram quase os únicos fregueses para os edifícios gigantescos e monumentais, cujo propósito era comprovar a riqueza e o esplendor da era em geral e da cidade em particular. Seus propósitos eram raramente utilitários. Na era do laissez-faire, os edifícios governamentais não eram injustamente espalhafatos. Normalmente não eram religiosos, exceto nos países católicos ou quando construídos para uso interno pelos grupos minoritários religiosos, como os judeus e os não conformistas ingleses, que desejavam registrar sua riqueza
e satisfação crescentes. Pompa e imponência nas construções públicas, portanto, estão relacionadas com a necessidade de demonstrar o gosto pelas artes, o gosto pelas belas artes, pelo progresso e pela modernidade. Um exemplo pode ilustrar o caráter geral de tais edifícios. A cidade de Viena derrubou suas velhas fortificações na década de 1850 e preencheu o espaço vazio nas décadas subsequentes com um magnífico boulevard circular cercado de edifícios públicos. O que eram esses edifícios? Um deles representava o comércio, a bolsa de valores, outro a religião e a Votivkirche. A Votivkirche. 3 deles universidades, 3 outros a dignidade civil e os negócios públicos, a prefeitura e o Palácio da Justiça e o Parlamento, e não menos de 8 representavam as artes, teatros, museus e academias, etc. Hobsbawm nos lembra que a necessidade de pompa e esplendor normalmente encontrava a alta renascença e o gótico tardio mais adequados como idioma. A era da modernidade foi, na arquitetura, a da preferência pelo estilo renascentista, embora este não fosse reproduzido com as mesmas técnicas de séculos anteriores, mas com os recursos técnicos modernos que o intenso uso do ferro permitia. Muitos são os exemplos de modernizações urbanísticas ocorridas no final do século XIX, mas vale lembrar de Paris e, por que não, do Rio de Janeiro. Estas cidades foram remodeladas através do alargamento de ruas, ajardinamento e valorização de construções pomposas. Não foi coincidência terem ocorrido no auge da era vitoriana, juntamente com a ideia de modernização, aquelas reformas traziam claras noções de saneamento, de estética e de força do capital. Capital é o lucro, todas elas associadas ao progresso. Então, sobre o gosto burguês, a gente pode afirmar que eles não sabiam, né? O burguês médio, ele tinha dúvida do que é bom ou belo em arte, o que comprar, qual artista prestigiar, e a burguesia, a burguesia apenas se interessava pela arte porque ela buscava status. Isso foi sendo superado, né, pela ação de muitos capitalistas que tornaram-se mecenas ou patrocinadores de artistas, né? Ou seja, porque gostavam e reconheciam a qualidade do trabalho artístico. Então esse é o gosto burguês. Agora eu vou estar falando das artes na cultura vitoriana. A questão do que se trata era, portanto, não apenas legítima, mas fundamental para qualquer julgamento das artes de meados do século. A resposta era geralmente realidade e vida. Realismo era o termo que mais comumente vinha dos lábios dos observadores da época e posteriores acerca desse período. E sempre quando lidavam com a literatura ou artes visuais. Nenhum termo poderia ser mais ambíguo, implicava uma tentativa de descrever, representar ou de qualquer modo encontrar um equivalente preciso de fatos, imagens, ideias, sentimentos e paixões. Mas qual é essa realidade assim representada? A vida exatamente de como a arte deveria ser? A burguesia de meados do século estava num dilema que seu triunfo fazia ainda mais agudo. A imagem de si mesma a qual aspirava não podia representar toda a realidade, mas na medida em que a realidade fosse de pobreza,
exploração e miséria, materialismo, paixões e aspirações cuja existência ameaçasse uma estabilidade que, apesar de toda autoconfiança da burguesia, era sentida como sendo precária. Se a burguesia vitoriana valorizava suas conquistas e acreditava no progresso como a ordem natural da expansão capitalista, a cultura dessa classe estava marcada pela expressão direta, sem meias palavras. Ser vitoriano é sinônimo de melindroso e amaneirado. Os vitorianos não são vitorianos. A repercussão desse realismo nas artes, contudo, não se deu de forma tranquila. Afinal, a realidade da era vitoriana também era composta pela exploração do trabalho infantil, pela falta de direitos trabalhistas, pela pobreza do operariado, pelos problemas urbanísticos das grandes cidades. Para Hobsbawm, portanto, a versão burguesa do realismo era uma seleção do que mostrar. Então, a versão burguesa do realismo era uma seleção do que mostrar, né? A versão burguesa do realismo era uma seleção do que mostrar, né? Do que mostrar em sua arte. O dilema entre mostrar o desagradável e omiti-lo, ou minimizá-lo, acabou por tornar-se matéria para a arte vitoriana. Disso resulta o naturalismo marcado por uma crítica ou autocrítica da sociedade vitoriana. Alguns exemplos de naturalismo foram as produções de Zola e Flaubert na literatura, ou ainda a ópera Carmen de Bizet, quando a realidade era narrada como explícita crítica social. Embora o realismo parecesse politicamente radical, porque estava mais à vontade com os assuntos contemporâneos e populares, ele, de fato, limitava, talvez mesmo tornava impossível a arte política ou ideologicamente comprometida, que havia dominado o período anterior a 1848, pois a pintura política não existe sem ideias ou julgamentos. No final do século XIX, a descrição exata da realidade não era unanimidade. Afinal, onde entraria a subjetividade do artista? Esta foi uma das questões que cercaram os defensores do impressionismo, movimento que teve na pintura sua maior expressão. Gente, eu não tenho a imagem, eu quero que vocês pesquisem na internet a imagem do selo francês de 1999, reproduzindo a pintura impressionista de Claude Monet, em pé, efeitos da luz do sol. Baseado nessa imagem que vocês observaram na internet, o que é que os olhos realmente viam quando a luz caía sobre os objetos? Certamente não os sinais de códigos aceitos. Para um céu azul, nuvens brancas e traços fisionômicos. Portanto, a tentativa de fazer um realismo mais científico inevitavelmente o removia do senso comum até que as novas técnicas tornaram-se um código convencional. Sucede que hoje lemos esses códigos sem dificuldades quando admiramos Manet, Renoir, Degas, Monet ou Pissarro. No seu tempo, eles eram incompreensíveis, um jarro de tinta atirado na cara do público, como Ruskin exclamaria sobre James McNeill. Whistler, 1834 a 1903.
Você notou a preocupação com o lado científico da arte? Aproveitar a luz e as cores para retratar ao máximo a realidade, contudo, não resultava em perfeição ou em uma forma correta de representação, mas em uma representação, ou seja, mais do que o realismo. O que contava era a impressão do que o artista tinha diante dos olhos. Havia nisso um quê de revolucionário de vanguarda que muitos demoraram a entender, e isso também foi um elemento importante da cultura burguesa. A modernidade vitoriana estava em romper com os critérios técnicos e conceituais e surpreender com os resultados. Além da pintura, a literatura e a música da segunda metade do século XIX, também foram destaques na busca pela representação da realidade e que alcançaram vasto público. Isto significa que cada vez mais as artes extrapolavam os limites dos homens cultos, alcançando a classe média e setores das classes baixas. A tecnologia da reprodução, como a imprensa, tornava possível essa massificação da cultura. Na literatura, Charles Dickens é o melhor exemplo de um escritor que usa o jornal para publicar, em capítulos, seus romances, multiplicando assim o número de seus leitores. Ao procurar apresentar a realidade cotidiana da sociedade a partir dos mais variados temas, o romance caiu nas graças de leitores mundo afora. Do mesmo modo, a música era reproduzida pelos intérpretes em salas mais ou menos pomposas. Consumir arte, definitivamente, não era mais para alguns poucos eruditos conhecedores da técnica. As classes médias podiam resistir a acompanhar um espetáculo de música tonal de Schoenberg ou de cultuar os pintores impressionistas, para não falar dos cubistas, por exemplo. Mas isso foi apenas uma questão de tempo. Ainda que fossem questionados no seu gosto, a burguesia, especialmente a classe média, demonstrou interesse pela arte na medida em que o mundo que ela havia criado estava de um modo ou de outro representado nas diferentes expressões artísticas. Então, por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Você não é inscrito no canal? Se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações. Se você gostou, já deixa seu like. Eu fico por aqui. Amanhã eu estarei falando de uma nova disciplina, que é a História da África Pré-Colonial. Amanhã estarei falando aqui no meu canal. Então, por hoje é só. Muito obrigado e até amanhã. Tchau, pessoal!